Como vimos, a série Fate, a saga Winx, retornou para sua segunda temporada na Netflix, cerca de 1 ano e meio após o lançamento oficial da sua primeira temporada. E certamente os fãs estavam ansiosos pelo retorno da personagem Bloom e de todas as outras fadas. Além disso, uma das personagens preferidas dos fãs foi finalmente incluída na série. E sim, eu me refiro à personagem Flora, que já devo dizer, entregou absolutamente tudo na sua temporada de estreia. E gente, como vocês sabem, a série Fate, a saga Winx, é baseada na famosa franquia de desenhos Clube das Winx. E como já era de se esperar, a adaptação das fadas de Alfea para o serviço de streaming da Netflix gira em torno da personagem Blue, que é uma fada do fogo de apenas 16 anos que chega ao outro mundo para se juntar às outras fadas de Alfea, a escola mágica para fadas e para os especialistas. E bom, como vimos durante as 2 temporadas, tudo o que a Bloom sabia sobre a sua família não era verdade, o que levou a fada do fogo mais poderosa de todo o outro mundo em uma busca para descobrir quem são os seus verdadeiros pais e de onde ela veio. E como vimos nos mais recentes episódios da segunda temporada, as fadas ganharam novos poderes mágicos, novos romances e novos rostos surgiram. E tudo isso aconteceu sob a direção de Rosalind, a antiga diretora de Alfea, que descansa em paz, a megera. Mas além disso, vimos também várias mudanças acontecendo. E como vimos na segunda temporada, os queimados não são mais uma ameaça. A Dowling continuou desaparecida, mesmo nós sabendo que ela havia sido morta pela Rosalind. E também vimos o Silva indo de um preso acusado de traição para o seu antigo cargo em Alfea. No entanto, uma ameaça ainda maior está se colocando no futuro de Bloom e de suas amigas. E assim como ocorreu no primeiro ano, a segunda temporada terminou, como todos puderam ver, com várias pontas soltas. E com isso, a maioria dos fãs estão se perguntando se a terceira temporada de Fate, a saga Winx, vai realmente acontecer ou não. Então, para descobrir o futuro de Bloom, Terra, Aisha, Stella, Flora e Musa, continue assistindo ao vídeo, pois nele eu trago todas as novidades da terceira temporada, uma possível data de estreia e quais tramas a próxima temporada poderá abordar. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar a sua opinião sobre a segunda temporada e as suas teorias para a terceira temporada da série, e de compartilharem esse vídeo com seus amigos e com os outros fãs de Fate, a saga Winx. Assim como vimos durante a primeira temporada, a segunda temporada de Fate, a saga Winx, também focou em Bloom tentando descobrir a sua origem e também a identidade dos seus pais biológicos, algo que tem sido um dos maiores segredos desde o início da série. E todos que prometeram responder essa pergunta a ela morreram antes que ela conseguisse descobrir a verdade. No entanto, no final da série, o Sebastian contou para Bloom que ela estava procurando por seus pais de um jeito errado. E como vimos, a Bloom descobriu que possui a chama do dragão e que essa chama esteve adormecida por 1000 anos. E foi o próprio Sebastian quem revelou que a Bloom não apenas tem a chama, mas que ela tem sido a própria chama todo esse tempo. Em resumo, a mãe da Bloom, que também tinha a chama do dragão, começou a perder o controle dos seus poderes, o que a tornou uma fada super destrutiva. E para salvar o mundo e todos ao redor, a mãe da Bloom decidiu que seria melhor que ela saísse do outro mundo e fosse para o Reino das Trevas, onde ninguém poderia pegá-la e ela não poderia machucar mais ninguém. E como ela sabia que a sua filha Bloom tinha a chama do dragão também, ela colocou a Bloom em um estado de inerência. E durante todo esse rolê, Fate, a saga Winx, também mostrava que o Sebastian queria abrir o portal para esse reino, para ter acesso a uma entidade chamada Sombra, e essa entidade permitiria que ele ressuscitasse o seu povo, todos aqueles que foram mortos em Acerdel. Mas para abrir o portal era necessária muita energia, e é por isso que o Sebastian estava sequestrando fadas e roubando suas magias. E de fato ele buscava pela chama do dragão, já que esse poder da chama lhe forneceria toda a magia que ele precisava de uma só vez. Porém, o Sebastian estava tão fissurado, tão focado na ideia de trazer todos de Acerdel de volta, que ele não se atentou ao fato de que a entidade Sombra pode destruir o próprio mundo em que ele vive.
E como vimos no final de Fate, a saga Winx, o Sebastian foi derrotado pelas Winx e nesse momento elas se transformaram e ganharam suas próprias asas. Mas ainda assim o Sebastian conseguiu abrir o portal, mesmo que brevemente. E sabendo aí o quão perigoso esse portal poderia ser para todo o outro mundo, a Bloom decidiu que deveria ser ela quem deveria fechá-lo. Porém, isso não poderia ser feito diretamente do outro mundo. Ela teria que atravessar para o outro lado, para o Reino das Trevas e fechar o portal de lá. E gente, embora essa atitude da Bloom tenha sido uma bem nobre da parte dela, todos nós sabemos qual era o verdadeiro motivo para ela entrar no mundo das trevas, onde o nome já diz que lá é um local bem perigoso. E para quem estiver perdido no tempo, o Sebastian disse a Bloom que a mãe dela também cruzou para o Reino das Trevas quando ela perdeu o controle de sua chama do dragão. E como a Bloom sabe exatamente onde a sua mãe biológica está, ela não poderia deixar de ir até lá, não é mesmo? E mesmo que houvesse outra maneira de fechar o portal sem ela ter que entrar no Reino das Trevas, a Bloom nunca pretendia fazer assim, porque ela precisava conhecer a sua mãe. Afinal, o seu grande objetivo de vida na série Fate, a saga Winx, era esse. E como vimos nas cenas finais, o Reino das Trevas realmente não era como ela imaginava. Ou seja, não era um deserto sem luz, cheio de criaturas perigosas. Na verdade, ele parecia aí um pouco com o mundo de onde ela veio. Porém, mesmo sabendo aí dos perigos, ela seguiu em frente e a única pessoa que ela encontrou lá foi uma mulher misteriosa cujo rosto a gente não conseguiu ver, mas a Bloom a chamou de mãe. E gente, com esse final, várias pontas soltas permanecem em aberto no final da temporada e certamente o maior deles é o destino da Bloom. E com isso, é fato que o futuro da série precisa nos dar respostas sobre a mãe da Bloom e o seu passado. No entanto, existem outras tramas que a terceira temporada de Fate, a saga Winx, precisa nos entregar para responder outras perguntas. Então temos a Terra, que está indo bem aí em seu novo relacionamento com a especialista Cat, mas a sua prima Flora não está muito bem, já que após quase ter se sacrificado lá na batalha, ela está claramente ferida, e agora a Flora tem cicatrizes tanto mentais quanto físicas. Então, certamente a Flora precisará aí de algum tempo, para refletir no que ela fez e para aceitar o que aconteceu. E também temos a Stella, que agora está de luto após a morte chocante da Beatrix, que nessa temporada se aproximou mais da Stella. E vale lembrar que o sacrifício da Beatrix de salvar o outro mundo foi o motivo da sua morte. E também temos o relacionamento da Aisha com o Gray ficando em aberto no final, já que depois que ele a localizou em um campo fora da escola, depois que ele foi exilado por ser um bruxo de sangue, e a pergunta que ficou é: será que a Aisha vai perdoá-lo na terceira temporada de Fate, a saga Winx? E por fim, temos aí a fada Musa, que não quer ter os seus poderes de volta, e que durante a segunda temporada se aproximou ainda mais do Riven, enquanto ele a ensinava aí como ser uma especialista de Alfea. E ainda temos a questão da entidade Sombra, pois como falei anteriormente, a Sombra é apresentada no episódio final da segunda temporada, quando a Beatrix revela o plano de Sebastian para Stella. E a partir da descrição da Beatrix, ficou claro que a Sombra é um ser muito poderoso, embora sua origem e a verdadeira extensão do seu poder ainda não sejam reveladas. Porém, sabemos que o Sebastian planejava usar a Sombra para trazer de volta o povo de Asterdel, mas não sabemos como ele planejava fazer isso. E o Sebastian teria que ter algum controle sobre essa sombra, ou é mais provável que ele planejasse oferecer algo em troca dos seus serviços. A questão aqui é que para algo tão poderoso quanto a sombra, a única troca significativa seria a chama do dragão, que nós sabemos que reside dentro da Bloom, fazendo dela a fada mais poderosa de Alfea, se não do outro mundo. E a chama do dragão, como eu falei, também possui o poder suficiente para abrir o portal para o Reino das Trevas por conta própria, em oposição ao poder coletivo de muitas fadas que o Sebastian havia usado. E apesar de todo o seu poder, a sombra não conseguiu escapar do reino todo esse tempo, o que significa que ainda precisa de poder, e a chama do dragão faria esse trabalho. E se ele ficasse na posse da chama, ele também exerceria o poder de abrir e fechar o portal do Reino das Trevas a qualquer momento, e não precisaria de mais ninguém.
E, gente, apesar das Winx terem matado Sebastian, as fadas não foram capazes de impedi-lo de abrir o portal para o Reino das Trevas. Elas não sabiam, mas o Sebastian o abriu antes que a Bloom concordasse em entregar a chama do dragão em troca da vida do Sky. E desde a sua chegada até o confronto final, que leva à morte de Sebastian, muito tempo passa, o que significa que algo como a Sombra tem tempo suficiente para escapar pela porta e entrar no outro mundo, e ficar esperando o momento certo para atacar. Mas ainda assim há outra possibilidade, pois nós realmente não sabemos muito sobre o Reino das Trevas, e pelo que vemos nos momentos finais da segunda temporada, parece muito aí com o outro mundo. Então será que o Reino das Trevas é apenas mais uma cópia do outro mundo, mas com coisas malignas que comandam o lugar? Se for assim, talvez isso explique por que a Stella não viu e nem mesmo sentiu a Sombra parada ao lado dela no túmulo da Beatrix. Talvez de alguma forma a Sombra ainda esteja presa do outro lado. Mas isso tudo são perguntas para uma próxima temporada responder. Então a principal pergunta que queremos resposta é: Fate, a saga Winx, terá ou não uma terceira temporada? Gente, sendo sincero com vocês, até o momento em que estou gravando esse vídeo, não existe qualquer notícia oficial por parte da Netflix sobre a terceira temporada de Fate, a saga Winx. Ou seja, o serviço ainda não confirmou uma renovação para a terceira temporada. Mas não há motivo para vocês se desesperarem, pois a expectativa para que a série seja renovada para os novos episódios é alta. Além disso, o serviço levou cerca de um mês para confirmar a segunda temporada na época, o que significa que ainda existe tempo. E segundo o Epic Stream, já existem rumores de que a Netflix já tenha confirmado os novos episódios nos bastidores da série. No entanto, é necessário que a gente espere que o serviço confirme a continuação da temporada de forma oficial. E como eu falei, o intervalo entre a primeira e a segunda temporada foi de 1 ano e meio. E a segunda temporada levou aí cerca de 4 meses para ser gravada e mais 8 meses de pós-produção, até que estreasse na Netflix. E mesmo que a pandemia tenha afetado um pouco a produção, o período de produção de cada temporada é grande. Mas se eles manterem o mesmo cronograma e a série for renovada nos próximos meses, a estreia dos novos episódios deve ocorrer no início de 2024, entre janeiro e fevereiro. E se essa renovação vier, nós esperamos que boa parte dos protagonistas retornem para mais uma temporada. E dessa forma veremos novamente a Bloom, a Stella, a Isha, a Terra, a Musa e a Flora. E a terceira temporada de Fate, a saga Winx, ainda deve contar com o retorno da Beatrix, do Riven, do Sky, do Silva, do Dany, quem sabe até do Sen. E sem mencionar que as atrizes Abigail Cowen e a Precious Mustafa, que interpretam as fadas Bloom e a Isha, comentaram durante uma entrevista o que elas querem ver no futuro das suas personagens. E a intérprete da Bloom revelou que ela gostaria de conhecer os pais biológicos da sua personagem, só para ver ela feliz, né? Talvez ir à terapia para que ela se desenvolva aí completamente e comece a usar os seus poderes para o bem e ser a melhor fada do fogo de Alfea. Já a intérprete da Isha revelou que ela gostaria de explorar um pouco mais os objetivos da Isha, porque ela mencionou seus planos para o futuro. E a atriz ainda comentou que ela também gostaria muito de ver a família e conhecer os pais da Isha, pois isso seria aí muito divertido. E agora que vocês já sabem que a terceira temporada ainda não foi confirmada e quais possíveis tramas podemos ver numa possível próxima temporada de Fate, a saga Winx, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar a sua opinião sobre a segunda temporada e as suas teorias sobre a terceira temporada da série e de compartilharem esse vídeo com seus amigos e com os outros fãs de Fate, a saga Winx, da Netflix.